Fala pessoal, na aula de hoje eu quero falar sobre o que é o WordPress, como que é a definição dele, como que ele funciona, como que é a estrutura, uma visão geral e como que ele é utilizado nas empresas. Então, vamos começar com o básico. O que é o WordPress, em termos de definição e contexto? O WordPress, ele é uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo, é um CMS, um Content Management System, uma ferramenta para gerenciar conteúdo, imagem, texto, páginas. Então você consegue gerenciar todo o conteúdo do seu site. O WordPress é uma ferramenta extremamente popular. Eu até separei um artigo aqui para falar um pouquinho, que fala um pouquinho dele. Eu só quero ver alguns pontos, eu vou traduzir a página aqui rapidinho, ok? Se a gente olhar para o WordPress, quando a gente fala de popularidade, existem mais de 455 milhões de visitantes que usam o WordPress, isso em 2022. Se a gente olhar para a participação de mercado da plataforma, que é o CMS, em 2021 foi de 64%. Então, assim, a gente vê que é muito utilizado para a criação de sites, para gerenciamento ali de conteúdo. Outro ponto é olhar aqui, ó, mais de 42% da internet é alimentada diretamente por sites em WordPress. Isso é importante, por quê? Porque mostra que o WordPress é extremamente utilizado. Seja ele na versão paga ou na versão gratuita, é muito utilizado. Eu acredito que na versão gratuita ele ainda seja muito mais, pelo fato de você ter maior personalização, conseguir mexer mais nele ali do jeito que você quiser. Se a gente olha aqui, ó, 62% das 100 empresas que mais crescem nos Estados Unidos usam WordPress. A gente está falando aí de 62%, 62 de cada 100 empresas ali crescem mais, utilizam. Então, o WordPress ele simplesmente domina quando o assunto é criar páginas, posts e gerenciar conteúdo. Ele é extremamente útil. Eu vou fechar essa página, voltando aqui. Então, ele é muito popular. É uma ferramenta simples, fácil de usar. Como que ele funciona? Como que funciona o WordPress? A estrutura dele é totalmente modular. Você consegue criar uma página, um formulário de contato, consegue criar uma seção de blog, uma seção de serviços, uma landing page. Quer dizer, cabeçalho, rodapé, conteúdo, sidebar, são todos itens que estão dentro ali do seu WordPress que você consegue personalizar cada um individualmente. Então, ele é bem modular nesse sentido. Né? Ele, como gerenciamento de conteúdo, ele basicamente é uma ferramenta que você usa para criar páginas, conteúdo, gerar conteúdo e ficam armazenados dentro de um banco de dados. Então, isso facilita muito. E por ele ser modular, ele trabalha com o quê? Com temas e plugins. O que são os temas? Os temas a gente classifica como a parte visual, é todo o design do seu site ali que você consegue personalizar. Tem um tema que você instala e ele tem um visual X, você troca de tema e ele muda a cara do site. Bem simples, é a roupa que você veste, basicamente. Você pode trocar quando você quiser, quantas vezes você quiser, e ainda personalizar ela com outros acessórios que o tema traz. Além disso, a gente tem os plugins. O que são os plugins? Eu considero ele como complementos. Você criou um site, você precisa de um formulário de contato. Você vai lá na parte de plugins, instala um plugin de formulário de contato e cria seu formulário, só arrastando os campos que você precisa. Ah, hoje eu preciso de um botão de WhatsApp. Você vai lá, instala. Ele coloca um botão de WhatsApp. São vários complementos, mais variados que você tiver. Preciso de um botão do Telegram, preciso de botão para compartilhar as redes sociais. Você consegue colocar, então tem de tudo, ok? Então, não são só funcionalidades visuais, tem aquelas também que não aparecem, ficam por trás. Por exemplo, eu preciso que todos os e-mails que eu mando pelo formulário de contato sejam gravados no MailChimp, que é uma ferramenta de e-mail marketing. Tem um plugin que faz isso automaticamente. Então, dá para fazer de tudo, ele é bem flexível nesse ponto. E falando de ser flexível, a gente vai entrar na parte de flexibilidade, que é justamente a personalização de layouts, a parte de design. Como eu disse, você instala um tema, o tema tem toda a personalização dele. Tem tema que tem mais personalização e tem tema que tem menos personalização. Vai depender do tema que você instala. Mas se você pegar, por exemplo, o Elementor na versão paga, nossa, você constrói um site do zero personalizando ele 100%. Se você instalar um tema chamado Astra, você tem ali a base, você pode personalizar cabeçalho, rodapé, conteúdo, colocar uns templates com o visual que você quiser. Então você consegue trabalhar ele. Eles têm vários recursos de gerenciamento e cada um tem sua particularidade. E se a gente for pensar, a gente tem também os suportes aos vários tipos de websites. Por exemplo, o WordPress, a gente consegue criar uma loja virtual usando o e-commerce. Consegue criar um blog com o próprio WordPress, um tema ali. Consegue criar uma landing page usando o Elementor. Dá para criar também fórum. Tem várias ferramentas, rede social.
área de membros. Então você consegue fazer várias coisas com o WordPress. E se a gente pensar na parte de gerenciamento do conteúdo, ele tem todo o gerenciamento extremamente intuitivo. O que quer dizer isso? Você digita o texto ali na página, arrasta o que você quiser, clica, puxa para cima, para baixo. É fácil, é bem intuitivo. Você consegue adicionar vídeos, consegue adicionar imagens, criar galeria de imagens, né? Sem falar que é uma coisa muito importante e assim que vale muito a pena ressaltar é a parte de SEO do WordPress. Você consegue fazer um ótimo SEO. O que é o SEO? É a otimização de mecanismo de busca, é a otimização que você faz para o seu site aparecer no Google. Tem uns plugins que facilitam essa parte, mas o WordPress por si só ele já funciona naturalmente quando você escreve um bom conteúdo, coloca lá o SEO dele já é bom naturalmente. Pode ser sempre melhorado? Sim, mas funciona muito bem. Além disso, você integra com redes sociais. Por exemplo, você quer exibir os posts do Instagram dentro do seu blog, você consegue. O que mais que dá para fazer? A gente tem aqui os benefícios, comunidade ativa. Se você entrar lá, você tem milhares de plugins, de temas, tem uma comunidade ativa, tem um fórum lá para você discutir a parte de suporte, tirar dúvida. As pessoas, uma ajuda a outra lá, vale muito a pena. Outra coisa, como eu já falei, quantidade de temas e plugins. A gente tem os temas e plugins gratuitos, são milhares e tem plugins ali que já tiveram milhões de downloads, então eles funcionam muito bem. E tem também as versões que são pagas. Né? No caso, aqui a gente vai falar só das versões gratuitas. Mas se por alguma necessidade você precisar ir para uma versão paga, é só ir lá e comprar, instalar, não tem problema. Outra coisa que é extremamente importante, atualizações regulares de segurança. O WordPress regularmente está sendo atualizado, trazendo novos recursos. Conforme a comunidade vai sentindo necessidade de algo, ele é adicionado no WordPress. Além disso, deu um problema no WordPress. A própria comunidade do WordPress, quando identifica, eles fazem as correções, disponibiliza a versão atualizada para você, ok? Para todo mundo que utiliza o WordPress. Eu já falei da parte de SEO e a gente tem duas diferenças de WordPress, o .com e o .org. O .com, eu vou abrir aqui, ó, é um serviço pago. Tem versão gratuita também, com várias limitações, ok? Só que a gente tem a versão paga. A versão paga, ela te dá direito a usar domínios, alguns outros recursos premiums, performance e tudo mais. E a versão gratuita você usa um subdomínio, limitação de tema e mais um monte de coisa. Não é essa a versão que a gente vai trabalhar, tá ok? Além disso, a gente tem a versão gratuita, que é o WordPress.org. O que é o WordPress.org? Você vai baixar ele e instalar no seu computador. Você pode pegar ele e instalar dentro da sua hospedagem de site. Registra um domínio, contrata uma hospedagem, lá dentro você instala o WordPress e mexe à vontade. Você tem 100% do controle sobre o seu WordPress, personaliza do jeito que você quiser. Essa é a grande vantagem de utilizar o WordPress.org. Então, assim, a gente vai trabalhar tanto com a parte do .org dentro do nosso computador, como também numa hospedagem. Isso a gente vai aprender durante o curso, criar um projeto, instalar, fazer backup, personalizar. Então, você precisa ter uma visão do que é o WordPress, mexer sem medo, é isso que eu falo. Você vai estar aqui mexendo nele, não tenha medo, fiz errado, não vou fazer com medo de dar errado. Deu errado, começa de novo e pronto, não tem problema, ok? Então, a partir de agora, é ficar atento e não ficar com nenhuma dúvida. Tá com dúvida? Comenta. Estou aqui para ajudar. Até a próxima.